Oi, meu nome é Alissa Tavares, eu sou psicóloga clínica e neuropsicóloga e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do Setembro Amarelo, que é um mês de campanha de prevenção ao suicídio e de conscientização do tema. Então este é um mês que visa a quebra de tabu, falando abertamente sobre o tema e incentivando as pessoas a procurarem ajuda e a ofertar ajuda. O suicídio não é uma resposta natural para nós seres humanos. O mais comum é que a gente faça planos para viver e não planos para morrer. Então, o indivíduo que tem essas questões com o suicídio, ele vai ter pensamentos muito rígidos e engessados a respeito da própria realidade e de como resolver essas questões que ele está vivenciando. Sendo assim, o suicídio é a única alternativa ou a alternativa mais fácil para lidar com situações em que essa pessoa vivencia. O suicídio ele é muito característico, principalmente dentro de alguns transtornos mentais, como alguns transtornos de humor, sendo a depressão e o transtorno afetivo bipolar. A gente também vê com bastante frequência na esquizofrenia e em alguns transtornos de personalidade. Mas isso não é um fator determinante, né? Existem pessoas que não têm um transtorno, mas que ainda assim têm a ideação suicida e até podem chegar a uma tentativa. Antes da tentativa, existem algumas etapas, como a ideação e o planejamento. A ideação seria esses pensamentos do suicídio, né? Então, pensar em se matar, pensar sobre suicídio, sobre como seria mais fácil a vida sem estar sem estar vivo. E o planejamento seria realmente essa ideia de execução do suicídio. Então, dentro da ideação suicida, a gente pode dividir de duas maneiras, que é a ideação suicida direta e a indireta. A direta seria essa que eu acabei de descrever, né? E essa indireta seria dessa forma, vou dar aqui alguns exemplos, né? Eu gostaria muito de morrer, eu gostaria muito que Deus tirasse a minha vida, eu gostaria de desaparecer, de sumir, eu gostaria de deitar hoje para dormir e nunca mais acordar. Isso a gente também classifica como ideação suicida, apesar de não haver ali a intenção de fazer isso consigo próprio. Porém, ainda existe esse desejo por morrer. As pessoas ao nosso redor, elas dão sinais e às vezes a gente não percebe. Então, aquele teu amigo, aquele teu parente que tá ali às vezes mais deprimido, ou então as pessoas às vezes elas falam, mesmo quando ainda existe essa ideação suicida, né? Através de uma piadinha, através realmente de uma conversa direta falando sobre o assunto, né? Ou começa a fazer cartas se despedindo dos amigos, dos familiares, ou ainda assim deixar anotado senhas importantes ou informações importantes para caso algo de ruim aconteça com elas, né? Então as pessoas elas dão pequenos sinais. E aí entra aquele tópico de que algumas pessoas falam assim, né? Mas quando a pessoa fala que quer se matar, ela tá só encontrando uma maneira de chamar a atenção, ela não vai realmente fazer. E aí, como a gente viu anteriormente, até a tentativa de suicídio, existem algumas etapas que acontecem antes. E às vezes a pessoa falar com você sobre isso é exatamente tentar encontrar ajuda para lidar com essa situação, né? Então essa história de que cão que late não morde, não é bem assim, né? Então a gente nunca sabe qual que é a intenção do outro. Um dos sinais que muitas pessoas que cometem suicídio, né, demonstram é a desesperança, que é essa falta de esperança frente à vida e ao futuro. Então são relatos como não conseguir imaginar um futuro que seja feliz, né? Eu não conseguir se perceber no futuro, não fazer planejamentos. Então esse também é um dos sinais. Para você que se identificou com vários desses sinais que eu trouxe aqui, não é errado, se permita pedir ajuda. Existem diversos profissionais especializados que podem te ajudar a lidar com esses sentimentos que você tem.